Fala pessoal, professor Maurício aqui. A gente vai gravar aqui um exercício de deslocamentos na flexão, tá? Basicamente flecha e rotação da seção transversal, usando a técnica aí da integração da linha elástica, tá? O método da integração da linha elástica. Esse tópico você encontra facilmente aí nos livros, né, do Beer Johnson e também do Philpott, né, que são livros aí de mecânica dos materiais, tá bom? Ou de resistência dos materiais. Antes de mostrar o exercício para vocês, só um aviso aqui, né? Ou seja, olha só, como a gente usa a integração da linha elástica, o método de integração da linha elástica. A gente adota um sistema de referência, normalmente eu deixo o sistema de referência do lado esquerdo da peça e escrevo uma equação de momento fletor, da esquerda para a direita, tá? É isso que a gente vai fazer. Depois, a gente substitui numa equação diferencial da linha elástica, que é essa equação, e promove duas integrações, tá? Durante a integração, vai surgir constante 1, né, que aparece aqui também, e constante 2. Preciso determinar essas constantes. Então, a gente aplica condições de contorno adequadas, dependendo do tipo de viga, tá? E aí escreve as equações finais de θ e de y. Depois disso, né, finalizado isso, a gente calcula o θ e o y na posição de interesse, ou na posição que o exercício pediu para a gente, tá bom? Então, comentado isso, vamos ao nosso exercício. Olha só. Então, a gente tem aqui uma viga biapoiada, tá bom? Tem carregamento distribuído, tem momento aplicado no ponto A, tem momento aplicado no ponto B, né? E tá tudo literal, né? Do jeito que vocês gostam, né? Então, a gente vai resolver esse exercício de maneira literal, tá bom? Então, a gente vai aqui num passo a passo para tentar facilitar aí o entendimento para vocês, tá? O que o exercício pede? Ele pede a rotação da seção transversal no ponto A e no ponto B. Então, no ponto A e no ponto B, rotação da seção transversal, que é o θ. E ele pede as flechas também em duas posições. Na posição x igual a 0,15 vezes A e na posição x igual a 0,75 vezes A. Então, a partir do ponto A, que é a nossa referência, você marca 0,15A, mais ou menos por aqui, tá? E calcula a flecha, e a outra 0,75 está um pouquinho mais para frente, tá? Então, só para a gente ver as diferenças, certo? Então, vamos à resolução. Primeira coisa lá naquele roteiro que eu mostrei para vocês, a gente determina um sistema de referência, o exercício já deu, tá? Referência aqui no ponto A, vamos fazer da esquerda para a direita. Segundo passo, determinar a equação de momento fletor, é isso que a gente vai fazer. Como é biapoiado, a gente tem aquele nosso passo a passo inicial, né? Você marca que vai determinar as reações de apoio, tá bom? Pode adotar tudo para cima, tudo para baixo, uma para cima, uma para baixo, tanto faz. Se der positivo é que você acertou o sentido. Se der negativo é que o sentido é o contrário, certo? Como tem uma carga distribuída, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar uma carga equivalente, né? Troca essa carga distribuída por uma equivalente. Como que eu calculo? É a área da figura. Altura W, comprimento A, né? W vezes A. Posicionado no CG da figura, tá bom? Como é retângulo, o CG está bem no meio, tá bom? Então, a distância até o ponto A vale A sobre 2, a distância até o ponto B também A sobre 2. Promovo o equilíbrio, né? Então, vou fazer lá a soma de forças verticais igual a zero. AY adotei para cima positivo, BY adotei para baixo negativo e a força equivalente WA para baixo negativo, tá? Então, AY menos BY é igual a W vezes A. Para resolver essas incógnitas, eu preciso de mais uma equação. Então, eu faço uma soma de momentos, pode ser no ponto A ou no ponto B. O importante é que seja sempre em cima de um apoio, tá bom? Então, em cima de um apoio. Então, no ponto A, eu estou fazendo a soma de momentos. Veja que tem um momento aplicado no ponto A. Pessoal, esse momento ele existe, tá bom? Ele não depende de distância nenhuma. Então, ele vai entrar na sua conta aqui. Não esquece dele, tá bom? Então, eu tenho adotado aqui anti-horário negativo e horário positivo, tá bom? Então, anti-horário é esse aqui, ó, menos WA quadrado. Aí eu tenho a força equivalente, que vai girar horário em relação ao ponto A positivo, WA. Qual que é a distância? A sobre 2, tá bom? Tá aqui, ó, A sobre 2. Menos WA quadrado, o que é isso? É esse outro momento aqui no ponto B. Tá anti-horário também, tá? Entrou negativo. E no ponto B, eu adotei o BY para baixo, então ele vai girar sentido horário, BY vezes A. Resolvendo isso,
a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou ter aí o BY igual 1,5WA e o AY é igual a 2,5WA, tá? Esse valor aqui, né? Primeiro eu tirei o BY, depois eu joguei ele aqui em cima nessa equação, passei para o outro lado e, enfim, tirei o AY, tá bom? Agora que eu conheço esses dois valores das reações, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai escrever finalmente a equação do momento fletor, tá bom? Então vamos aqui na próxima tela. Então coloquei aqui as reações já calculadas na tela anterior. A gente vai imaginar um corte, né? A gente só tem um trecho, o trecho AB. Imagina um corte. Eu não vou fazer diagrama, eu vou simplesmente escrever a equação do momento fletor. Para escrever a equação do momento fletor, turma, antes disso eu vou escrever a equação da cortante. O que é a cortante? Como que a gente tem calculado o cortante? Né? É a cortante do ponto A mais a integral entre os pontos A e B, né? De menos carga distribuída dx, tá? Então são as relações fundamentais entre cortante e carga distribuída. Esse menos que está aqui, é importante ressaltar, é porque a carga distribuída está para baixo. Se você pegar exercício com carga distribuída para cima, você coloca positivo aqui, tá bom? A carga distribuída para baixo, isso aqui é negativo. Então vai lá, no ponto A tem cortante? Tem força vertical? Tem, 2,5, né? O exercício tem carga distribuída? Tem, quanto vale? W. Então faz, né, considera esse VA e considera a integral da carga distribuída, olha só, mais 2,5 WA, então em relação ao corte, essa carga vertical gira horário, por isso que ela entrou positivo, e aqui eu simplesmente integrei o W, tá? WX, tá? Tá integrado aqui. Na sequência eu escrevo a equação do momento fletor, MA mais integral de A até B, de cortante dx, mesmo esquema, vou lá no ponto A. Tem momento no ponto A? Tem. WA quadrado, jogando a ponta para baixo, negativo. Tem cortante? Tem. A equação da cortante é tudo isso. É só integrar, tá? Como que fica? Então, ó, menos WA quadrado, que é lá no ponto A. Isso aqui, ó, 2,5 WAX. X aqui é a integral desse primeiro termo. E o segundo termo, WX, ao integrar, fica WX quadrado sobre 2. Tá bom? Então aqui a gente tem essa equação do momento fletor. Então deixa eu dar um destaque nela, tá? Eu vou escrever ela aqui, ó. Essa é a equação do momento fletor do trecho AB, tá? Eu vou trabalhar com essa equação. Essa equação, ela vai ser substituída na equação diferencial da linha elástica, tá? Então vamos substituir essa equação na equação diferencial. É só pegar esse MAB e colocar aqui no valor aqui desse momento, tá? Dá uma olhada aí, ó. Essa é a equação final, a equação diferencial da linha elástica. O que eu fiz? Esse E e esse I, que são valores constantes, eu passei aqui para o lado esquerdo, tá aqui, tá bom? E aqui estava 2,5, turma, eu preferi escrever 5 sobre 2, tá bom? 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, vou trabalhar com essas frações que durante a integração fica mais fácil, né? Fica mais agradável de trabalhar. Tá bom? Então, eu vou partir dessa equação diferencial da linha elástica, vou fazer duas integrações para achar, né, as incógnitas aí que o exercício está pedindo para a gente. Tá bom? Então, vamos na sequência aqui, ó. Tá aqui a equação diferencial, e aí eu vou fazer a primeira integração. A primeira integração a gente acha o θ, tá bom? Então, ao integrar esse lado aqui, ó, que está d2y dx2, ou seja, é uma equação diferencial de segunda ordem, você vai integrar, você vai ficar com dy dx, que é o θ, tá bom? Então, eu já escrevi aqui direto θ, ao invés de escrever dy dx. Integrei cada um desses termos, tá bom? Ó, aqui era WA quadrado, ficou WA quadrado vezes x. Esse aqui é WAX, então ficou x quadrado sobre 2, só que já tinha esse 2 aqui, ó, então ficou sobre 4, tá bom? Então tem esse 2 daqui, e aqui ficou x quadrado, ó, sobre 2, eu já multipliquei 2 vezes 2, 4. E aqui, menos w, x quadrado sobre 2, vai ficar x ao cubo sobre 6, né? 3 vezes 2, 6. Mais a primeira constante. Faz de novo a integração, segunda integração, e aí a gente vai ter o seguinte, ó, vou ter a flecha, né? Então, olha só, essa é a flecha. Integra tudo isso aqui, ó. Aqui vai ficar x quadrado sobre 2, tá aqui. Esse aqui, ó, x quadrado sobre 4, vai ficar x ao cubo, né? 3 vezes 4, 12.
Esse aqui era x à terceira sobre 6, vai ficar x à quarta, 4 vezes 6, 24. C1 vezes x mais C2. Tendo constante 1 e constante 2, preciso determinar de alguma maneira, né? Eu preciso buscar condições de contorno. Essas condições, normalmente, a gente busca nos apoios, tá? O que eu sei? Eu sei que tem reações verticais nos dois apoios. Pessoal, reação vertical, qualquer tipo de reação, é restrição a movimento. Ele não deixa a peça movimentar na vertical. Se não deixa movimentar, o que acontece ali naqueles dois pontos, ponto A e ponto B? A flecha é zero, tá? Então, a nossa condição de contorno vai ser o quê? XA é igual a zero, estou aqui nesse ponto, o Y é zero. XB igual a A, então daqui até aqui eu percorro A, e o YB é zero. Substituo essas condições de contorno. No caso aqui, né, eu tenho duas equações para substituir, mas veja, né, turma, as duas condições de contorno falou apenas do y, então eu vou usar essa equação do y, tá bom? Então, nesse caso, hoje, não vou usar o θ para determinar a condição de contorno, tá bom? Então, vamos lá, vou destacar aqui, porque a equação é um pouquinho grande, né? Então, deixa eu destacar aqui, ó. Destaquei a equação do y, tá bom? Tá aqui. Vou chamar a primeira condição de contorno, x0, y0. Essa aqui tá bem tranquila, ó. Tudo isso aqui é zero. Onde tem x é 0, 0, 0 e 0. Sobra aqui, constante 2 vai dar 0, tá bom? Então, a primeira constante aí a gente determinou. Só riscar aqui, ó. Esquece ela, tá? Ela não existe, ela é igual a 0. Agora eu vou chamar a segunda condição de contorno e eu vou substituir de novo nessa equação. A segunda condição de contorno, né, o x vale A e o y vale 0, tá bom? Então agora é essa condição. Então aqui desse lado continua valendo 0, só que onde tem x, todo lugar que tiver x você coloca a letra A, tá? Coloca a letra A e aqui também. Importante, não esqueça do C1 vezes o x, né? Aqui vai ser o A, né? Porque aí ele vai derrubar um grau aqui, ó. Na hora que você pegar tudo isso aqui e passar para o outro lado, né? Você vai ter um resultado não elevado à quarta, né? Você vai ter um resultado elevado à terceira. Por quê? Porque esse x aqui vai cancelar com esse valor, tá? O que eu estou falando? Ó, estou falando disso, ó. Constante 1 vai dar WA ao cubo dividido por 8, tá bom? Então a gente derruba um grau aí da equação, certo? Tendo esses valores, substitui naquelas equações, tá? Para ter as equações finais, certo? Então, a equação número 1 é tudo isso aqui, ó, do θ, né? Tudo isso aqui, tudo igualzinho, repetindo. E aqui no lugar da constante 1, o valor que a gente acabou de calcular, WA ao cubo sobre 8, tá bom? E na segunda equação, eu tenho aqui a equação da flecha. Copiei tudo igualzinho aqui, as equações na equação anterior, né? No lugar da constante 1, ó, WA ao cubo sobre 8 vezes x, né? Que é isso aqui, ó, tá bom? E aí, finaliza aqui porque a constante 2 é igual a 0. Tendo essas duas equações, turma, a gente calcula o θ e o y na posição que a gente quiser, desde que esteja dentro do intervalo AB, né? Dentro desse intervalo da viga, né? Do comprimento da viga. Tá bom? Então, eu vou pegar lá, resgatar o que o exercício pediu para a gente, vou substituir e vou passar os valores finais para vocês, as respostas dos itens A e B, tá? Então, vamos lá. Então, item A, o que o item A pedia? Rotação da seção transversal nos pontos A e B. Então, a gente vai substituir, ó, x igual a 0 para achar o θA. Vai substituir x igual a para achar o θB, né? Então, a gente vai puxar aqui a equação 1, né? É essa equação que eu vou usar. O primeiro cálculo aqui, ó, o x é igual a 0, tá? Então, o que vai acontecer, ó? A gente vai ter o resultado θA é WA ao cubo sobre 8i. Por quê? Onde tem x, ó, 0, 0, x aqui 0, só sobra o último termo, ó, WA ao cubo sobre 8, o EI que estava aqui eu passei de volta dividindo, tá? Viu que esse valor aqui deu positivo, né? Então a nossa convenção positiva é regra da mão direita, sentido horário, dedão para fora, positivo, tá bom? Então sentido anti-horário aqui, positivo, tá bom?
O outro valor eu vou fazer substituindo, tá? Eu vou substituir o A no lugar do X aqui. Então, vou usar outra tela. Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar essa equação novamente, vou substituir o valor do A, né, ó. Todo lugar que tiver X, eu coloco a letrinha A, tá? E resolvo essa equação aqui, né? No caso, vai formar uma fração, né? Você tira o mínimo aí, monta a sua equaçãozinha aí, soma, tá bom? O resultado tem que dar isso aqui, ó, né? 5WA ao cubo sobre 24 aí, tá? Se tiver alguma dificuldade, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Mas é só resolver essa conta que você vai chegar nesse resultado. Aqui de novo, né? Deu positivo, significa que nesse ponto a seção gira no sentido anti-horário, tá bom? Então, esse risquinho aqui, imagine esse risquinho aqui, inclinado, girando no sentido anti-horário. Praticamente ele está seguindo o que o momento está aplicando, tá vendo? Então ele gira tentando jogar essa pontinha para cima, tá? E aqui também, ó, ele gira no anti-horário, só que aqui desse lado tentando jogar a pontinha para baixo, certo? Então esse aí é o item A. Calculamos o θ A e o θ B. Vamos para o item B, né? Então no item B temos o seguinte. Temos que para calcular a flecha em posições diferentes aqui, 0,15A e 0,75A. Então, vou calcular o primeiro, vou chamar de Y1 aqui, tá? O primeiro, e o segundo eu vou chamar de Y2. Vou calcular separado para a gente substituir os valores, olha só. Então, vou usar a equação 2, que é a equação da flecha. Onde tiver x, eu vou colocar 0,15, tá? 0,15A, né? Então, tem x, 0,15A. 0,15A ao quadrado, 0,15A ao cubo, 0,15A à quarta, né? E aqui o x é multiplicado por 0,15A, tá bom? Então, temos esses valores, faz a continha aí, a gente vai chegar aqui, ó, que o y1 é igual a 0,0089, tá bom? W a quarta sobre EI. Eu preferi já dividir, né, para não ficar uma fração muito esquisita aqui, tá bom? Então, deixei o valor já dividido, certo? Esse valor, turma, deu positivo. Ele dando positivo significa o quê? Ó, dá uma olhada. Significa que o ponto desloca para cima, ou seja, o 0,15 está mais ou menos por aqui, onde está o ponteiro. O ponto aqui tende a ir para cima, tá? Então, esse pontinho aqui, onde está o ponteiro, tende a deslocar para cima. Como que eu sei? Deu positivo, eu sei que desloca para cima, tá bom? Vamos ver o outro ponto lá, o de 0,75, o que acontece. Olha só. Então, o outro ponto aqui, vou chamar a mesma equação, vou substituir agora 0,75, tá? No mesmo esquema. Então, olha só, onde tem x, 0,75a. Aqui, ó. De novo, 0,75 ao quadrado, 0,75 ao cubo, 0,75 à quarta, e aqui no lugar do x, a gente coloca o 0,75a, tá bom? Fazendo a continha, o que vai acontecer? Esse valor vai dar negativo. O que significa? Que do ponto A para cá, afastei 0,75, está mais ou menos por aqui. Nesse ponto onde está o meu ponteiro, esse ponto vai para baixo, tá bom? Então, esse ponto vai para baixo. Ou seja, a viga vai deformar de que maneira, né? Então, no pontinho aqui mais para a esquerda, o ponto vai para cima. No ponto aqui mais à direita, o ponto vai para baixo. É como se a viga tentasse formar um S aí, né? Ó. Ela faz isso, ó. Forma isso aqui, ó. Tá bom? Então, ela tenta deformar desse jeito. Sobe aqui nesse ponto, desce nesse outro ponto. É claro que eu sempre exagero aqui, tá, turma? Né? Não é tudo isso aqui que vai acontecer com a viga, né? Então, ela sobe sutilmente e desce sutilmente. Então, é um comportamento que ela vai ter. Eu mostro aqui para vocês, certo? Então, só para a gente finalizar, mostrar mais um detalhe aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Eu tenho um exercício aqui proposto para vocês, criado em cima desse que eu acabei de mostrar para vocês, com algumas variações, né? Tem um trechinho para cá, um trechinho para cá, mesmo que não tenha carregamento, né? Gostaria que vocês tentassem fazer, que vai ser um exercício bem diferente, tá? A gente olha, bate o olho, parece que é igual, mas vocês vão perceber que ele vai dar resultados bem diferentes aí, tá bom? Então, dá uma tentada aí, se não conseguir, é só entrar em contato. Até mais aí, turma. Valeu!